Ora direis ouvir estrelas, certo perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto e abro as janelas pálido de espanto, e conversamos toda a noite enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila. E ao ver do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e entender as estrelas. Ora direis ouvir estrelas, do lírico parnasiano Olavo Bilac, presente no livro Poesias. Via Láctea se encontra entre panóplias e sarças de fogo. Então este é um soneto, ok? Mas professor, o que é um soneto? É uma forma nova, ela é nova de se fazer poesia, ela começou lá para o século XV, e quando eu digo forma nova, não é ironia não, ela é nova em relação às outras, porque tinham as redondilhas maiores, com 7 sílabas poéticas, tem redondilha menor, e de repente alguém veio lá da Itália, não vou entrar muito nesse assunto, tá gente? O interesse aqui é a análise do poema. E começa a escrever versos com 10 sílabas poéticas, mas que coisa nova, diferente, com 14 versos, rimando em 2 quartetos e 2 tercetos. Isso é uma coisa realmente, uma inovação, que ganhou bastante adeptos no decorrer dos próximos séculos 17, 18, 19 também. O modernismo ele deu uma quebra, mas depois o Vinícius de Moraes voltou. Ou seja, isso aqui é um soneto. São 2 quartetos que rimam entre si. Ó, certo e desperto, entanto e espanto, enquanto e pranto, aberto e deserto. Então eles estão rimando aí, certo, desperto, aberto e deserto, no entanto, de espanto, enquanto e em pranto. Ok? São 2 quartetos rimando e 2 tercetos também, amigo, sentido, contigo, e entendê-las, ouvido, estrelas. Ok? Os tercetos falam entre si e os quartetos iniciais também. Ok? Então, mas vamos falar aqui, vocês perceberam, até pelas aspas, que são 2 pessoas conversando, ok? Você tem o amigo, que fala lá, ora direis ouvir estrelas, certo, perdeste o senso. Agora, você está percebendo aí uma fala de até deboche, né? Pô, você está ouvindo estrelas agora? Ô, Bilac, você não era disso, rapaz. Agora tu tá ouvindo estrelas. Perdeu o senso. E eu vos direi, no entanto. Ou seja, ele vai responder, não, peraí, não é assim também. Que para ouvi-las, muitas vezes desperto e abro as janelas, pálido de espanto. Às vezes eu fico espantado. No meio da noite eu abro a janela e fico ali pálido de espanto. E conversamos a noite toda, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila. Né? Então fica lá a noite inteira. Né? A Via Láctea é o nome da nossa galáxia, né? Nós moramos na Via Láctea, tem outras bilhões de galáxias, ok? Porque a Via Láctea porque parece um rastro de um leite derramado mesmo ali. São tantas estrelas, basta você morar no interior que você consegue ver realmente um rastro assim, né, de um dos braços onde a gente mora na Via Láctea. A gente vê o próprio braço que a gente mora, ok? Só que um pouquinho mais para frente, assim como o trem, quando faz a curva, já pegou uma Maria Fumaça lá no interior? Quando ele vai fazendo a curva, você vê o trem ali à frente dele, né, ou a traseira dele. Quando você coloca a cabeça na janela, é o mesmo efeito que a gente está vendo do braço da Via Láctea, ok? Então, ao ver do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Eu fico lá procurando, fico que nem um besta, né? Que as estrelas foram embora, elas estão ali, eu não estou vendo, é claro, né? E direis agora, aí volta a fala desse amigo, tresloucado amigo, que conversas com ela?
Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? Fala, o que elas têm para falar para você, meu amigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e entender as estrelas. Então, de uma certa forma, do que se trata esse maravilhoso, um dos mais famosos poemas da literatura brasileira? Ele está dizendo aqui que, gente, tem coisas que a gente só vai entender na vida, não é só as estrelas, não, aí é uma alegoria, mas pode servir para muitas coisas da vida. Como que a gente vai entender? Amando. Não tem aquele filho que a gente só entende porque a gente o ama? Ou aquele pai, você fala, pô, meu pai deu tanta mancada comigo na vida, mas eu amo. E de uma certa forma, eu entendo meu pai. Por que você entende? Se fosse o pai do outro, você ia entender? Não, claro que não. Você entende porque você ama o seu pai. Então, aqui você pode ir para... É claro que uma poesia, ela traz diversas oportunidades de serem entendidas. Então, cada um vai entender de uma forma e dentro de uma perspectiva de tempo também, porque a mesma pessoa pode ter dois entendimentos relativos a um poema de acordo com a época da vida que a pessoa se depara com aquele texto, ok? Então, uma leitura aos 20 anos com certeza será diferente do mesmo poema sendo lido pela mesma pessoa, só que aos 40, ok? Então, ele fica triste quando elas vão embora, ele é apaixonado por elas, né? Tem uma paixão muito grande, e ele fala, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e de entender as estrelas. Olha o pleonasmo aqui, né? Mas isso é um pleonasmo literário, né? Só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir. É claro que um ouvido, ele, né, é capaz de ouvir. Se algo é capaz de ouvir, é justamente o ouvido, mas isso aqui é uma reposição que ele faz completamente proposital, ok? Então é isso, Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac, nascido em 16 de dezembro de 1865, no Rio de Janeiro, falecido na mesma cidade em 1918, aos 53 anos. Ele entrou para o curso de medicina influenciado pelo pai. O pai foi médico, serviu na Guerra do Paraguai, mas o Bilac acabou desistindo do curso no 4º ano de faculdade e foi viver de literatura e jornalismo. Então, foi um cara corajoso, é uma coragem muito grande de abandonar aí a carreira de médico para seguir o seu grande amor, né? Uma curiosidade do Olavo Bilac é que ele foi o letrista do hino à bandeira. Então, sabe, em alguns lugares a gente ainda canta o hino à bandeira. Quem escreveu foi o bonitão do Olavo Bilac. É isso aí, pessoal. Esse foi o Parnasiano. O parnasianismo era, lembra? Arte pela arte, um período literário ali, uma escola que falava justamente desse primor estético da poesia, sem se preocupar muito com os dilemas sociais que o mundo passava na época, meio que se fechando na sua bolha para escrever a boa e velha poesia, pela boa e velha poesia, pela beleza, né? Esse foi o parnasianismo. Teve grande destaque na poesia, viu, gente? Até a próxima. Se inscreve aí que a gente continua fazendo esse conteúdo. Hoje eu não apareci, pois meu cinegrafista Ricardo está com dor de barriga. Até a próxima.